Olá, hoje eu vou passar para vocês algumas orientações para a apresentação dos seminários. Bom, nossos seminários, ele vai funcionar da seguinte forma: a turma vai se dividir em grupos. Esses grupos, eles serão formados por 5 e 6 membros. Cada um dos grupos vai ter um tema específico sobre governança. Então, nós vamos falar de governanças e prática anticorrupção, elementos de governança, governança em empresas limitadas, dentre outros. E cada grupo vai apresentar um desses temas. Estes temas serão trabalhados por meio de artigos científicos. Então, será repassado a cada um dos grupos os artigos científicos relacionados para que os grupos possam ler, trabalhar, levantar as informações com base nesses artigos e fazer essa apresentação de seminários. Bom, dentro dessa estrutura de apresentação, solicito que vocês façam da seguinte forma: primeiro, a contextualização do tema, ou seja, se você vai falar sobre governança e práticas anticorrupção, você faz uma introdução desse tema, contextualizando o que vem a ser governança, o que vem a ser práticas anticorrupção e como que esses dois temas eles podem convergir para um determinado resultado, para um determinado objetivo. Então, essa contextualização do tema vocês vão precisar apresentar. Seguindo, vocês vão também destacar o objetivo do artigo e o porquê que ele foi escrito, porquê que a pesquisa ela foi desenvolvida, ou seja, você vai apresentar o objetivo e a justificativa daquela pesquisa. Vocês vão também destacar os principais eixos teóricos, ou seja, se está tratando aí o tema de governança em empresas limitadas, o que vem a ser governança, quais foram os teóricos que os autores referenciaram a pesquisa, referenciaram o estudo, como também vocês deverão fazer para empresa limitada, a definição de empresa limitada, quais são as suas características, e vão fazer os apontamentos. A metodologia utilizada, e aqui cabe uma ressalva, eu não quero que vocês detalhem a metodologia, aprofundem na metodologia, até porque vocês não tiveram disciplinas de metodologia. Na verdade, esse tópico vocês vão apresentar a metodologia. Então, nós temos lá artigos que utilizaram econometria. Então, vocês vão destacar, olha, esse artigo baseou-se a pesquisa numa estrutura, num instrumento, numa metodologia baseada em econometria. Ou outro artigo utilizou análise fatorial. Então, vocês vão apresentar a metodologia utilizada sem uma necessidade de aprofundamento. A apresentação dos resultados, uma outra etapa aí da construção desse trabalho de vocês. É importante que vocês destaquem os principais achados do artigo, os principais achados daquela pesquisa. Então, vocês vão apresentar esses resultados, os resultados da pesquisa. Quais foram os principais elementos encontrados, relevância, se teve algum tipo de comparação. E ainda, considerações finais do estudo. Vocês vão apresentar o que os autores desse artigo encontraram, quais foram as conclusões desse estudo e as considerações finais de uma forma geral. O que eles indicam para avanço da ciência, o que eles indicam para aprofundamento do tema governança e algo do gênero. E, por último, o grupo vai fazer as suas próprias conclusões em relação àquele tema que foi dividido, que foi estabelecido para o grupo desenvolver, ou seja, sobre aquele artigo. E nessas conclusões, o grupo poderá, além de fazer uma análise crítica sobre o artigo, sobre limitações do artigo, da pesquisa que foi desenvolvida, o grupo também poderá comparar este estudo com outros estudos com temas relacionados. Então, o grupo pode falar, olha, esse estudo trabalhou, chegou a tais conclusões,
porém tem um outro estudo mais abrangente ou um outro estudo mais específico que apresentaram resultados distintos ou corroboraram com resultados que esse estudo está apresentando, aí fica a critério do grupo, mas é fundamental que o grupo estabeleça no trabalho esse tópico de conclusão e uma possível relação com outros estudos e essa relação, qual foi o resultado que vocês encontraram. Pois bem, um outro elemento importante a apresentar para vocês nesse desenvolvimento do trabalho são os critérios aí de avaliação. Então, de uma forma geral, 80% da avaliação do trabalho será referente à apresentação que vocês vão fazer. Essa apresentação tem um documento que vai estar disponibilizado lá na Google Sala de Aula para que vocês possam acessar. Este documento especifica exatamente o tempo de apresentação, quem são os grupos, quais são os temas que cada grupo vai desenvolver. E para essa avaliação, 80% da nota vai ser referente à apresentação do grupo. 20%, prestem muita atenção, vai ser a análise crítica do grupo para os outros temas que foram apresentados. Ou seja, o seu grupo ele faz a apresentação, encerra a apresentação, eu vou atribuir uma nota até 80% daquele valor global, daquele valor total que vale a atividade, sendo que 20% dessa nota total ou global, ela será a análise crítica do grupo perante os outros temas que serão apresentados. Então, se hoje você faz a sua apresentação e você consegue nota máxima, você vai ter 80% dessa nota, sendo que esses outros 20% vai entrar quando vou chamar cada um dos grupos para fazer considerações no grupo que está apresentando. Então, no dia da sua apresentação, você vai fazer a apresentação, eu vou chamar um grupo para fazer algumas considerações e fazer uma análise crítica do trabalho que foi apresentado. Então, esse grupo, se fizer uma análise coerente, consistente, apontando inclusive algumas oportunidades de melhoria, levantando aspectos que geram debate, discussão, demonstrando um conhecimento do assunto, esse grupo ele contempla os requisitos aí da análise crítica, ele vai receber os 20% lá da nota. Então, o grupo que apresentou também será selecionado para fazer considerações a um outro grupo. E lembrando, se essas considerações feitas para o outro grupo sem fundamento, às vezes fugiu muito o tema que foi apresentado ou não foram pertinentes, o grupo pode ter tido 80% da nota de apresentação. Porém, o grupo não conseguiu a nota máxima na análise crítica. Então, ele não vai ter esses 20% de análise crítica. Qual que é o objetivo? O objetivo é que vocês tenham essa consciência de receber feedbacks dos seus colegas, dos outros grupos, e, sobretudo, para que vocês fiquem atentos às apresentações. Por quê? Porque, ao contrário dos temas que já são pré-definidos e vai estar lá no material para que vocês possam consultar nas instruções para a elaboração do trabalho, a análise crítica vai ser no momento da apresentação, ao final eu chamo um grupo que não vai estar pré-definido. E esse grupo vai fazer as considerações do grupo que estaria apresentando naquele dia. Tá joia? Sugestões de site para a busca de pesquisas relacionadas. Então, vocês fizeram lá a apresentação, eu queria buscar alguma pesquisa relacionada àquele tema, até mesmo para fazer as conclusões do seu trabalho. Tem aí a relação de alguns sites de periódicos, ou seja, sites de artigos científicos, de dissertações, de teses, para que vocês possam pesquisar e encontrar estudos relacionados ao tema o qual vocês vão desenvolver o trabalho, ok? Muito obrigado a todos pela atenção.